Boa noite. Criado em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o fator previdenciário tinha como objetivo estimular a permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho, dentro da chamada reforma da Previdência Social. A nova equação da Previdência passava então a considerar o tempo de contribuição, a alíquota e a expectativa de vida do segurado, de acordo com dados do IBGE. No decorrer dos anos, porém, verificou-se que o fator previdenciário não teria supostamente resolvido o problema do déficit da Previdência. Nos últimos anos, novas propostas surgiram como alternativa ao modelo atual. Uma delas é conhecida como regra do 85-95, aguarda votação na Câmara dos Deputados. Segundo essa proposta, o cálculo da Previdência deve se basear na soma do tempo de contribuição do INSS com a idade do contribuinte, sendo 85 para mulheres e 95 para homens, embora os homens morram antes das mulheres em média. No governo federal, o clima é de cautela, já que existem muitas dúvidas sobre o que pode acontecer com o fim do modelo atual. O Brasilianas.org desta segunda-feira discute o fator previdenciário. Vamos entender qual a sua composição, as razões para o seu fim e quais os riscos atrelados a isso. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio de São Paulo o advogado especialista em Previdência Social, Roberto Mohamed Júnior, e o vice-presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, José Aureliano Ribeiro. E em Brasília, o coordenador da área de Previdência do Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Marcelo Caetano. Bom, o fator previdenciário, quando surgiu, eu cheguei a fazer um conjunto de artigos na época. Quer dizer, a lógica dele é o seguinte: à medida em que vai passando o tempo e o Brasil vai se modernizando, a expectativa de vida dos brasileiros aumenta. Então, você deveria aumentar também a entrada do aposentado no pedido de aposentadoria. Então, agora o fator, ele não tem um cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? É todo aquele conjunto de contas que você faz para saber quanto que você precisa contribuir para ter direito a um benefício. É um fator aleatório, o único sentido dele é, cada vez que aumenta a expectativa de vida, reduzir o valor da aposentadoria, ampliar o tempo necessário para o aposentado conseguir se aposentar aí, então, impactando então os benefícios aí da Previdência. Eu queria primeiro ver com o Roberto Mohamed como que está essa discussão e essas propostas entre o fator previdenciário e esse tempo de vida mais aposentadoria. Nassif, eu não acredito que o Congresso vote esse ano nada. Essa mudança para 2012 não vai acontecer e o Marco Maia já deixou isso bem claro. É preciso entender que também tem um outro fator, junto com o fator previdenciário, uma mudança feita na época da gestão de José Sequim como secretário executivo do Ministério da Previdência, que foi a mudança da metodologia de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Afasta as 36 últimas contribuições corrigidas e cria o cálculo das 80% maiores de julho de 94 em diante. Provavelmente tem um impacto maior que o fator previdenciário. Muito maior, por quê? Por que ninguém mais consegue se aposentar no teto, mesmo tendo contribuído durante toda a sua vida pelo teto? Porque o sistema não é automático. E as mudanças de moeda e os critérios de correção monetária, os indexadores, a mudança de indexadores de 94 para cá, faz com que você não consiga atingir, na média, a soma do teto. Então, eu acredito que isso é muito mais prejudicial do que o fator previdenciário e não faz parte de nenhuma proposta, exceto a do Paulo Paim, que é justamente aquela que a gente sabe que não vai ser aprovada e que não tem a menor chance de passar. Qual que é? A do Paulo Paim é regressar ao sistema das 36 últimas contribuições. E sobre isso o governo não aceita negociar, de forma alguma. Eu vou perguntar para o Marcelo Caetano, que é coordenador da Previdência do IPEA. Marcelo, vocês chegaram a fazer simulações sobre qual o impacto do fator previdenciário, dessa regra das 80 últimas contribuições? O que pesa mais na definição do cálculo final da aposentadoria? São as duas coisas, né? Porque o fator, se você for observar, vai considerar essa média, que é de julho de 94 até a data que a pessoa se aposenta, só que além dessa conta, dessa média, se aplica o fator. E o fator em si, ele repõe 70% dessa média. O simples fim do fator previdenciário, cálculos que eu fiz, indicaria que no primeiro ano teria alguma coisa em torno de um impacto nas contas do governo na faixa de 1,3 bi, só que isso vai se acumulando, né? E quando chegasse no segundo ano já ultrapassaria 3 bilhões.
Então, de fato, simplesmente acabar com o fator para retornar ao que era antes, eu não vejo muita condição. Pode-se acabar com o fator, mas aí tem que se propor alguma coisa em substituição. Só lembrando que o fator ele apareceu porque na emenda constitucional da reforma da Previdência, da Previdência Fernando Henrique Cardoso, ele conseguiu aprovar uma idade mínima para o servidor público, mas não conseguiu aprovar uma idade mínima para o RGPS. Então, em função dessa não aprovação da idade mínima, apareceu o fator. Então, simplesmente acabar com o fator sem ter alguma coisa em troca, eu acho realmente muito difícil de acontecer. Bom, Roberto, em relação às movimentações jurídicas aí, de alguma maneira as mudanças têm efeito retroativo sobre aquela expectativa de benefício com que o trabalhador trabalha hoje? Não, essa ameaça tem sido levantada pelo governo com o temor que ele tem de um novo impacto nas contas da Previdência, mas isso não existe. Não existe porque desde que o Supremo, quando julgou o caso da elevação do coeficiente das pensões para 100% a partir de 95, o Supremo foi claro no sentido de que o benefício é regido pela lei vigente no momento da data de início do benefício, da concessão. Então, não se pode falar em retroação. A questão do direito adquirido é líquido e certo. A questão do direito adquirido é preservada, mas é preciso separar o que é direito adquirido. Tá. Né? O Supremo disse, ele fala muito do império da lei quando analisa a questão da Previdência. Eu, particularmente, discordo, porque naquelas ações não se falava em retroatividade, mas em igualar o coeficiente de pensão a partir de abril de 95. Ninguém falou em retroativo. Me pareceu que naquele julgamento houve mais um gesto de boa vontade do Supremo para com as contas da Previdência, o que eu também acho que não é papel do Supremo fazer. Mas existe uma questão aí, e o Marcelo tem alguns levantamentos que eu vi assinados por ele em artigos, da economia que o governo Fernando Henrique, ou da economia que a Previdência teve da implantação do fator previdenciário, que começa com algo, acho que em torno de 31 milhões para cair, ou 310 milhões, eu não lembro o valor que eu li, e vai caindo até representar muito pouco de economia real no RGPS. O que faltou aí é aquilo que eu vejo muito pouca gente tocar no assunto. É a Previdência Social Brasileira dos seletistas, o RGPS, trabalhar em regime de caixa. Ele não capitaliza a reserva. Ou seja, quando ele fecha o exercício com superávit, esse dinheiro volta para o Tesouro para no mês seguinte, da virada do ano, voltar a valer o orçamento. Você não acumula reserva. Então você não vê nas contas da Previdência a folga provocada por todos esses movimentos que os sucessivos governos fizeram para reduzir benefício e reduzir impacto. Você não economiza esse dinheiro. Você faz com que ele volte para o Tesouro e trabalhe em regime de caixa até chegar no prejuízo. Tá. Marcelo, em relação a essa questão de mudança do sistema da Previdência para algo em torno de capitalização, quando se falou há algum tempo, vocês chegaram a fazer estudos de quanto que seria necessário para fazer essa mudança, já que hoje tudo que se arrecada é consumido nos gastos do próprio ano? Olha, é inviável você imaginar que o RGPS venha a se trocar de um regime de repartição, que é isso que o Roberto estava comentando, aquilo que se arrecada hoje vai pagar o benefício de quem recebe hoje para um regime de capitalização por uma questão de cunho fiscal, né? O que ocorre é, se você troca o regime hoje da repartição para a capitalização, toda a arrecadação do INSS deixaria de pagar os benefícios previdenciários, que hoje consomem cerca de 7% do PIB, só do INSS, e passariam para as contas das próprias pessoas. Então, quer dizer, você aumentaria a despesa por ano por baixo em 7%. Então, se você for capitalizar isso ao longo de toda a vida, trazer tudo isso para valor presente, para valor da agora, isso dá, vários institutos, organismos internacionais já fizeram isso, varia um pouco de estimativa para estimativa, mas dá mais de um PIB brasileiro. Alguns dão 2 PIBs, um PIB e meio, então, quer dizer, é inviável fazer isso. O que é viável em termos de capitalização é o que o governo, por exemplo, propôs e aprovou, não só o governo federal, mas também de São Paulo, como do Estado do Rio, para servidores públicos. É uma transição bem lenta, né? Para aqueles que vierem a ingressar e para aqueles que ganham além do teto, mas propor uma capitalização para o INSS eu não vejo muito como, até porque
grande parte dos benefícios previdenciários, eles não têm o caráter estritamente contributivo. Então, você tem uma parcela enorme de beneficiários, que são os rurais, recebem um salário mínimo, nem tem muita condição de contribuir. Faz parte da Previdência Social brasileira. Então, mas aí eu queria ver... Parte da Previdência... Então, aí eu queria ver com você, Marcelo, pelo seguinte, você tem a Previdência, se for pensar a Previdência Social hoje, aí é o pessoal que contribui, empresas, trabalhadores e os que recebem. As políticas sociais, o Nelson Machado, o ex-ministro Nelson Machado lá atrás, ele tentou separar na contabilidade, até para ficar claro, o que é política social tem que ser gasto orçamentário. O que não é política social é déficit ou superávit da Previdência. Qual que seria a situação hoje com essas transferências sociais aí sem... E levando em conta apenas contribuições e benefícios da aposentadoria? O RGPS, que é a Previdência do INSS como um todo, ela roda hoje um déficit aí na faixa anual de 35 bilhões de reais. Agora, só que isso daí é uma parte rural, que é um benefício não contributivo, e outra parte é urbana, que é um benefício contributivo. Tem a contribuição do empregado, né, que varia de 8% até 11%, até o teto INSS, e do patrão, que dá uns 20%, o governo tem trocado um pouco esse tipo de contribuição. Dos 35 bilhões, o déficit é todo da área rural. A parte urbana varia um pouco de ano para ano que você observa, mas nesses últimos anos ela tem sido superavitária. Em relação especificamente ao que foi colocado aqui pelo Roberto, quais os cálculos que você fez sobre os efeitos do fator previdenciário nas contas da Previdência? Olha, o governo já fez um cálculo para trás e ele fez uma primeira estimativa há um tempo e ele contou que o fator previdenciário teve um efeito de 10 bilhões. Né? Eu particularmente acho que esse valor é um pouco maior do que isso. Agora, de todo jeito, olhando para frente, né, considerando que você tem um fluxo de 25 mil aposentadorias por tempo de contribuição por mês, né, que o fator previdenciário acaba pagando 70% da média. Quer dizer, quando você considera esses efeitos, eu estimo que o impacto em um ano, né, da extinção do fator, sem considerar a volta de média, de volta dos 3 últimos anos, né, pegando a média como um todo, daria uns 1,3 bi, só que isso vai acumulando e chegaria no segundo ano para mais de 3 bi. Mas eu particularmente acho que o impacto para trás é bem maior do que estimou o próprio governo, e eu não vejo como decrescente, não. O impacto ele foi aumentando em termos de contas públicas, foi aumentando ao longo do tempo. Bom, o jornalista Marcelo Zanini tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem uma pergunta aqui do César Sebastião Viegas, ele é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele pergunta se for aprovado o fim do fator previdenciário e a consequente aprovação do fator 85/95, quais serão os reflexos dessas medidas sobre os benefícios daquelas pessoas que já estão aposentadas sobre o regime do fator previdenciário? Nenhuma. Nenhuma. Aí, como eu falei, é a questão do império da lei. Elas se aposentaram na vigência de uma legislação que previa esse cálculo. Ela vai valer dali para frente. Vai ter muito vendedor de milagre vendendo fórmula, mas que não existe o direito, isso já está sacramentado no Supremo, no julgamento de todas as outras teses que a gente desenvolveu no direito previdenciário até agora. O seu benefício é regido pela legislação vigente no momento da aposentadoria. Então, você não pode ser beneficiado por uma mudança no critério de cálculo para quem se aposentar a partir do dia seguinte. É diferente da questão do direito adquirido. Só que como, na minha opinião, a regra do 85/95 melhora o cálculo de aposentadoria, não teria sentido alguém se valer de direito adquirido para se aposentar pela fórmula anterior. Certo. Bom, voltando ao Marcelo. Marcelo. Nassif, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a isso que eu falei para o Marcelo. O problema, quando o Marcelo eu falei aquela hora de reserva, não era reserva atuarial, mas fundo de reserva. Quando o Marcelo desenhou a queda do superávit da Previdência provocado pelo fator previdenciário, fica a pergunta, se naquele momento se constitui um fundo de reserva do RGPS,
onde se coloca o excedente. Se nós pegarmos esses cálculos do IPEA em relação àquilo que foi economizado da criação do fator até hoje, nós veríamos que o RGPS hoje seria independente. Ele se financiaria independentemente das contribuições parafiscais. Porque ninguém leva em conta não só a conta espetada no orçamento da Previdência, que é o benefício rural, mas não é só ele. Você tem os benefícios de ex-combatentes, os benefícios de anistiados que ainda não foram para o Tesouro. Esses benefícios, além da despesa, você tem uma receita que para no Tesouro e não vai para a Previdência, que é das contribuições sociais, que têm caráter previdenciário e que fazem parte do orçamento do regime geral de previdência. E esse dinheiro também não vai. Quer dizer, separa a despesa, fica o RGPS com o seu rendimento. Hoje, ele seria praticamente um fundo soberano interno para custear a Previdência Social. Marcelo, essas contas estão corretas? Olha, infelizmente, eu não vejo muito bem dessa maneira, né? Quer dizer, quando a gente observa, se for somar tudo, tanto rural quanto urbano, a gente já tem um déficit de 35 bilhões por ano, que até tem caído em função do aumento da arrecadação. Então, quer dizer, eu não vejo muita capacidade de você conseguir capitalizar um regime que tem um déficit desse tamanho, né? Não é capitalizar. Ainda que a gente fosse começar do nada, quer dizer, é muito difícil você conseguir capitalizar um regime e conseguir manter atuarialmente equilibrado, um regime em que, em média, as mulheres se aposentam aos 52 anos e os homens aos 54. Quer dizer, se você for considerar só essa questão da aposentadoria por tempo de contribuição feminina, quer dizer, o tempo de contribuição, que são 30 anos, é basicamente o tempo que ela passa a receber o benefício também, que a expectativa de vida feminina aos 52 anos dá mais ou menos na faixa dos 30. Isso sem contar um conjunto outro de benefícios, né, como tem as pensões por morte, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, quer dizer, dado que o regime hoje já é deficitário, eu não vejo muita capacidade de você conseguir capitalizar ele hoje, né? E as regras dele eu acho que dificultam essa capitalização também. Agora, o que o Roberto estava falando é separar a aposentadoria rural e pegar especificamente o regime geral da Previdência e tratar a aposentadoria rural como uma política social. Nesse caso, o que é hoje o superávit da Previdência, levando em conta só o trabalhador urbano? Aí hoje deve estar, varia um pouco de ano para ano, né? Mas fica aí na faixa dos 10 bilhões. Mas veja só, o que ocorre, quer dizer, é difícil. Imagina que a gente fosse desenhar um regime previdenciário do início, pensando na capitalização dele. E aí é um regime em que o tempo em que a pessoa recebe o benefício é basicamente igual ao tempo que a pessoa paga de contribuição. Isso sem considerar benefícios de pensão por morte, benefícios de aposentadoria por invalidez, benefícios de salário maternidade. Então, quer dizer, a capitalização de um regime desse é realmente complicado, né? É difícil fazer. Eu, particularmente, tenho uma postura bastante simpática e bastante favorável à capitalização de recursos, como o Roberto está expondo. Quer dizer, mas era uma coisa que já deveria ter sido feita muito mais tempo atrás, como era bem antigamente, né, quando a Previdência era formada por institutos de aposentadoria e pensão. Mas, enfim, nas condições atuais, porque bem ou mal, tem urbano, tem rural, mas o regime é um só, né? É o regime geral de Previdência Social. Ainda que você separe com essas regras, a capitalização é bem complicada. Bom, nos anos 90 houve uma proposta aí de você capitalizar, criar um fundo de capitalização com a privatização das estatais, toda uma engenharia financeira das melhores aí, mas outros interesses acabaram matando essa proposta. Melhor as propostas viáveis de substituição do fator previdenciário. E quais os possíveis problemas que podem surgir ao governo aí com o fim do fator? O Roberto, você tinha algumas observações sobre essa questão da aposentadoria rural, urbana e as contribuições. É porque esse discurso de que o conceito de previdência é um só, que alguns economistas têm, eu não consigo entender dessa forma. Porque o conceito de seguridade jurídico é diferente. Quando a gente fala de seguro social, tem benefícios que têm essa característica dentro da Previdência, que é o caso da pensão por morte, é o caso do auxílio-acidente, do auxílio-doença, que são custeados em alíquotas diferenciadas na guia de recolhimento.
E o Marcelo ele usa muito a palavra capitalização. Eu não estou falando de capitalização. Eu estou falando de fundo de reserva. De fundo. Para que você veria o fundo de reserva? Você cria o RGPS, ele tem superávit todo final de ano. Só que esse dinheiro volta para o Tesouro Nacional, e isso não é de agora, isso vem desde a década de 60, da unificação dos IAPs. Ele trabalha em regime de caixa todo ano. O fundo faria o papel do fundo da reserva de contingência da Previdência Privada, que não tem caráter atuarial, tem caráter emergencial. Tá. Ou seja, o RGPS, tendo um fundo de reserva com o que sobra todo ano, chega, num determinado momento, ele é independente para fazer frente a ações judiciais, pagamento de atrasados, eventuais aumentos acima do salário mínimo para os aposentados, porque existe uma reserva. Não é capitalização, é reserva do exercício do ano anterior. E aí você elimina da Receita as contribuições parafiscais, COFINS, PIS, FINS Social, que existem para custear a Previdência. Mas custear o quê? Aquilo que é pago por impostos, aquilo que deveria ser pago por impostos. Marcelo falou de algo em torno de 35 bilhões entre aposentadoria rural, ex-combatente, anistiado e benefícios não contributivos. Nós arrecadamos mais de 35 bilhões com o COFINS, com o PIS e com o FINS Social. Se eu coloco dentro destes benefícios um dinheiro que já é arrecadado com rubrica marcada para a Previdência, cadê o déficit? Cadê o déficit? Eu tenho os dois independentes. O problema é que, do jeito que é hoje, eu tenho um sorvendo dinheiro, porque o Tesouro não solta o que arrecada, e tenho só o aposentado urbano pagando a conta, porque é ele que tem direitos retirados ano a ano. Marcelo, como é que você vê essa questão? Por exemplo, quando o Nelson Machado, lá atrás, ele fez essa separação entre o que é previdência, o que é política social, eu sei que muitos colegas meus falaram, não, mas pouco importa, o que importa é que existe o rombo. E a gente sabe que não, que dependendo de como que você define o rombo, se o rombo é da aposentadoria como um todo, a única fonte de quem se retira o dinheiro é do aposentado. Né? Como que, em termos de orçamento hoje, haveria esse espaço para segregação de contribuições, impostos, da maneira como o Roberto está sugerindo? Seria interessante do ponto de vista da transparência das contas, né? Para deixar a conta mais transparente entre o que é o subsídio que a Previdência, ou que a sociedade como um todo faz para a área rural e aquilo que é efetivamente contributivo, que é urbano. Agora, veja só, de todo modo, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E sai, quer dizer, o governo arrecada a tributação, não só a previdenciária, mas também de outras fontes, para poder financiar esses gastos. Então, aí é somente mais uma questão de organização de contas, né? E eu vejo isso mais do lado positivo do ponto de vista das transparências, porque, no final, independente de ter rombo ou não ter, no meu ponto de vista você tem um conjunto de benefícios que tem que ser pagos e o governo tem que arrecadar imposto para cobrir isso. E tem pago, né? Os benefícios, bem ou mal, pode ser reclamado o valor, mas, enfim, não atrasam, são pagos todos os meses, regularmente, na conta das pessoas. Então, a questão toda, se ele não for separar esse orçamento, esse recurso tributário ali para a Previdência, ele vai deixar de jogar para outro lugar. Então, no fundo, não vejo tanta diferença, a não ser que seja por uma questão de transparência de contas e dar mais clareza para a sociedade quem subsidia quem paga quem. Marcelo, vocês chegaram a fazer alguma simulação com essas diversas alternativas que estão sendo colocadas na mesa aí para o fator previdenciário? Sim, olha só. É um pouco difícil, que a gente também não sabe exatamente qual é a proposta que está por trás, né? Mas vamos então imaginar um caso dessa proposta que está sendo mais discutida, que é a do fator 85-95. Quer dizer, nessa proposta você não altera condição de acesso ao benefício, ficaria 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para homem, mas você mudaria a fórmula de cálculo. Caso a soma da idade com o tempo de contribuição para um homem desse 95 e para uma mulher desse 85, eles poderiam se aposentar sem a aplicação do fator. Caso chegasse aos 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher, com essa soma sendo inferior a 85,95, se aplicaria o fator. Qual o impacto disso sobre as contas públicas?
depende muito de qual vai ser o comportamento das pessoas em reação a essa nova fórmula de cálculo de benefício. As pessoas podem simplesmente manter a seguinte posição: olha, eu prefiro ganhar menos me aposentando antes. Se as pessoas adotarem essa postura, não vai se alterar a fórmula, vai criar uma oportunidade a mais, mas para impacto de contas públicas, você não vai ter efeito nenhum, porque vai continuar tudo como exatamente é hoje, porque as pessoas hoje, quando se aposentam, raras são aquelas que têm essa soma 85-95. Agora, vamos supor que as pessoas reajam a esse novo valor e aí resolvam, não, vou prorrogar mais 3 anos, 4 anos, para aí sim poder ter um benefício maior lá na frente. Em termos de conta pública, você vai observar que nos primeiros anos você vai ter uma redução na despesa com esses benefícios, porque você vai represar esse benefício que é pago. Só que o que acontece? Quando chegar daqui a 4, 5 anos, quando essas pessoas forem se aposentar, o valor do benefício ele vai ficar bem maior. Então, no fundo, se as pessoas tiverem essa reação de prorrogação, você vai observar uma economia que não vai ser só de 4, 5 anos, talvez em relação à situação atual, estimo eu algo que dure entre 10 a 12 anos, mas depois desse período você, como tem um valor de benefício superior, acaba esse valor de benefício superior compensando e você tem uma despesa previdenciária mais alta. O Rubem Corveto, do Rio de Janeiro, ele pergunta assim, primeiro ele afirma, pelos dados do IBGE, o fator previdenciário acompanha o perfil de renda. Os de maior renda vivem mais, usufruem mais tempo, benefício, enquanto os de menor renda vivem menos. Não seria o caso de corrigir essa distorção ou por índice ou por faixa de renda? Ela é corrigida automaticamente, na verdade. Por quê? Quando nós nos referimos a quem ganha mais no Brasil, você está falando de quem ganha mais do que 3 salários mínimos. Para quem ganha o salário mínimo é irrelevante o fator previdenciário. Até porque o benefício de salário mínimo vem sendo reajustado desde 2003 acima da inflação em valores históricos que a gente nunca teve. Só que isso tem um lado positivo para essa população de baixa renda e foge de qualquer tipo de agressão, de qualquer fórmula previdenciária, porque é o piso da Previdência e onde eu atinjo o maior número de pessoas. Mas no momento em que eu estou tratando esse pessoal que contribui pensando em salários mínimos, ele vê o benefício dele despencando a cada reajuste de salário mínimo. É normal ouvir, você deve ouvir na associação, eu me aposentei com 9, hoje eu ganho 3, cada hoje eu ganho reajuste 4. É uma leva que cai para o salário mínimo. E isso, inclusive, era um discurso que se fazia de oposição no tempo do Fernando Henrique. E hoje ele fica muito mais acentuado por conta de algo positivo, que foi a elevação do salário mínimo, portanto da massa salarial básica, mas que provocou um grande problema com quem contribuiu no teto, que tem uma cultura de fazer as contas em salário mínimo. Não adianta a Constituição proibir isso. A cultura das pessoas eu contribuí sobre 10 e eu deveria estar ganhando 10 salários mínimos. E daí dá uma sensação de pobreza aí que não é, às vezes, real. Eu não sei, Roberto, se já chegou para você mas já teve pessoas que aposentou com X salário mínimo, dizendo que ele ia ganhar X salário mínimo por mês. Não existe exceção, todo mundo acontece isso. Qualquer pessoa que ganha mais de um salário mínimo tem essa descida. Mas me parece curioso que, no final, tanto nessa questão de aparente briga de classe, quem está no teto e quem está no piso, puxando o que o Marcelo falou, é que fica sempre a palavra impacto nas contas da Previdência. É mais ou menos, Nassif, como alguém lhe dizer, olha, você vai gastar, Nassif, se fizer isso, R$1.000 a mais, mas eu esqueço de perguntar quanto você ganha. Porque você pode suportar os R$1.000 a mais. Toda vez que se fala do impacto nas contas da Previdência, ninguém apresenta os números de quanto o regime geral arrecada e quanto ele gasta. Ele é superavitário, sem contribuição para fiscal. Quer dizer, é preciso... A tua colocação de que a gente precisa saber onde está o déficit para saber aonde corrigir é essencial. Se eu pensar sempre no sistema de seguridade social, mas punindo só um lado, porque eu só puno o aposentado urbano, eu jamais impus qualquer restrição naquele que não é contributivo.
Eu tô penalizando o lado errado, eu estou penalizando quem paga a conta em dia e não quem nunca pagou. Então, o Marcelo, ao longo dos anos aí, a gente viu aí um conjunto de subsídios aí a clube de futebol, a sociedades beneficentes. Então, o pessoal que se aposenta sem ter contribuído. Agora, à medida que você joga tudo no mesmo pacote, o único ponto de ajuste é em cima da aposentadoria. De alguma maneira também, digamos, essa forma de calcular, você coloca, não, mas tudo é déficit. Mas, digamos, essa maneira de calcular, que você fala que vai ficar mais transparente se você separar tudo. Mas, politicamente, não é essencial para poder repartir de uma forma mais equânime, digamos, os custos aí das políticas sociais? Sim, sim. Eu não discuto em relação a isso, não. Essa transparência é fundamental, saber quem está subsidiando o quê. Quer dizer, a gente comentou, eu comentei no início um subsídio do urbano em relação ao rural, você acabou de lembrar vários outros subsídios que existem aí, né, que são contribuições a menos, né, que empresas fazem. Então tem clubes de futebol, entidades filantrópicas, e agora mesmo o próprio governo vem mudando a base de contribuição da Previdência, alterando dos 20% da folha, a contribuição que os patrões pagam, para uma contribuição sobre faturamento, que aí varia um pouco do setor que está sendo beneficiado. Então, deixar essas coisas transparentes é fundamental para ver quem está subsidiando quem, com certeza. Agora, o ponto fundamental é o seguinte, tem uma despesa que tem que ser paga, né? E aí o recurso tem que vir de algum lugar, né? Então, no final, alguém vai ter que pagar. Isso daí indica a transparência e ela é fundamental, mas, bem ou mal, a sociedade vai ter que pagar a tributação para bancar os benefícios, né? De todo jeito, o que ocorre é porque tem esses dilemas, né? Se observa a contribuição previdenciária no Brasil como elevada. Quer dizer, se a gente for pegar, tirando essas exceções que estão ficando cada vez mais comuns, o trabalhador paga entre 8% e 11%, né? Dependendo se ganha até entre o salário mínimo e o teto, e a empresa 20% sobre a folha e ainda adiciona 1%, 2%, até 6% para seguro de acidente de trabalho. Então, se a gente for ver, essa contribuição, bem ou mal, é muito alta, né? E se considerar que somando os dois dá 30% de encargos sobre a folha, né? Então, quer dizer, é uma carga bastante alta sobre o mercado de trabalho. Então, o governo, bem ou mal, eu imagino, né, que ele observa que essa contribuição é alta e está tentando reduzir para tentar dar mais competitividade à economia, né? Porque se você for pegar um produto importado, porque tudo está interligado, né? Por exemplo, o produto que vem da China, ele não vai pagar essa contribuição sobre a folha que o produto brasileiro paga, né? Então, quer dizer, está tudo muito interligado. Agora, a questão então, a contribuição é alta e afeta várias outras partes da economia. Agora, essa questão da transparência que você colocou é fundamental. Eu queria perguntar ao Marcelo Caetano, que é coordenador da área de Previdência do IPEA inicialmente. Marcelo, essas propostas do governo de desoneração da folha por setor, sendo que cada setor vai fazer a sua conta lá para saber se é vantajoso ou não, esse impacto está sendo analisado por vocês, não? Olha, é um pouco difícil, porque o impacto, na verdade, ele vai um pouco além das contas fiscais, né? Quer dizer, na verdade, o governo está fazendo isso não só com o intuito de reduzir a tributação, então como é feito, veja só, como é feito com o intuito de reduzir a tributação, então o impacto no final dificilmente não vai ser um impacto de você ter uma queda de arrecadação, né? Da parte da contribuição patronal, porque ele é feito para desonerar. Bem ou mal, do ponto de vista da Previdência estrito sensu, quer dizer, da sociedade como um todo, se pagariam menos tributos. Do ponto de vista da Previdência, em tese, isso seria compensado por uma destinação maior do Tesouro. Agora, quando se propõe isso, o foco não é meramente tributário, tem um foco também em competitividade, tem que ver que tem uma coisa importante. Quer dizer, quando você importa um calçado da China, a China não cobra essa contribuição toda sobre a folha que o Brasil cobra. E você não tem como, então, virar e falar, olha, não contribuiu lá, então vai contribuir aqui, porque é um produto que está importado. Então, é uma forma de você tentar dar mais competitividade à indústria, à produção local. Também uma tentativa de ver se isso daí consegue animar um pouco o emprego e salários no setor.
tem muito pouco tempo que alguns setores foram beneficiados por isso e alguns só vão ser beneficiados no ano que vem. A gente não tem como analisar ainda o que aconteceu. Agora, do ponto de vista da arrecadação, quase com certeza isso vai levar a uma queda de arrecadação. Então, porque, digamos, sempre que se discutia esse negócio de contribuição sobre folha ou sobre faturamento, o que se pensava era uma regra única, de tal maneira que aquelas empresas de capital intensivo pagariam mais para o INSS, desonerando aquelas que tinham mais peso da folha. Mas nesse caminho trilhado pelo Ministério da Fazenda, cada qual escolhe o que vai pagar menos. Então, que nem você disse, você tem aí um impacto negativo sobre a arrecadação. Agora, à medida que vai expandindo isso, não é um pouco temerário, digamos, ampliar sem ainda ter uma análise mais fina sobre os efeitos na arrecadação? Eu acredito que o governo, por meio do Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, esteja observando isso que você comentou. O ideal, não estou analisando na minha posição particular como economista, quer dizer, seria você tentar fazer uma política mais horizontal que não beneficiasse um setor em detrimento de outros, que fosse uma coisa igual para todo mundo. Só que o que ocorre eu acredito que o governo não tenha feito isso dessa maneira, vamos já fazer para todo mundo, por conta de ter um certo conservadorismo fiscal nisso daí. Se ele fizer para todo mundo, corre o risco de perder muita arrecadação agora. Então, selecionou alguns setores para verificar se o impacto, como que seria o impacto fiscal disso daí, para fazer aos poucos, né? Eu acredito que não tem como lhe afirmar se foi exatamente isso, mas creio que tenha sido alguma coisa nesse nível. Então, daí eu volto ao Roberto. Roberto, a gente tem essa visão econômica e tem a visão, que nem você coloca, legalista lá, em que você tem determinados tributos que tem que ir para determinadas destinações. À medida em que você passa a tomar medidas com esse cunho aí, beneficiando alguns setores e tudo mais, sendo que, se tiver um aumento do rombo, em geral, a conta vai para o aposentado. Que tipo de precaução jurídica que pode se tomar para preservar, impedir que amanhã um erro de conta recaia sobre os beneficiários? Eu não vejo... O Marcelo tocou na palavra mágica, conservadorismo fiscal. Porque se existe um lugar onde economia de escala é palavrão, é na Receita Federal, é no Tesouro Nacional. Quer dizer, vamos baixar os impostos para produzir mais e arrecadar mais. Não, temos que manter a arrecadação pelo menos como está. Quer dizer, esse conservadorismo fiscal também se aplica na Previdência. É só pensar, a Previdência, como eu falei, o RGPS é superavitário. Isso não tem como negar. Eu tenho verbas carimbadas que têm que ir para a Previdência, para cobrir esses benefícios que não têm custeio. Então eu consigo pagar? Consigo. Chega um momento em que esse RGPS começa a dar lucro e ele pode acumular esse lucro? Pode. Aí eu desonero a iniciativa privada e eu desonero quem produz no regime geral de previdência com o superávit que eu tenho num fundo que é remunerado pelos próprios títulos do Tesouro Nacional. Quer dizer, eu consigo, mas eu preciso ter coragem de romper o grilhão do conservadorismo fiscal. Se eu continuar pensando no bolo, eu arrecado sempre desse bolo, que, como você lembrou, foi criado pelo Delfim Neto o conceito do caixa único, e foi o grande problema que a gente teve em orçamento no Brasil, até que nós conseguimos novamente separar, só que separou na despesa. Cadê a receita do regime geral? Cadê a receita que deveria estar indo para essas verbas não contributivas? E daí eu chamo a atenção para um ponto. Nos últimos anos, a gente conseguiu avançar muito o conceito de gestão de despesa, quando a própria Dilma, na Casa Civil, acabou com aquele negócio do tesouro, do contingenciamento horizontal, que era a coisa mais burra que tinha, né? Você contingenciava tudo, paralisava a administração, então você passou a analisar projeto por projeto. E esse mesmo conceito tem que entrar, tem toda a razão, tem que entrar nessa questão na hora de analisar a Previdência, tirando esse conceito do caixa único aí. Porque ela tem a característica de se pagar. É isso. Se ela fosse apenas receptiva, a gente não estaria falando disso agora. Eu entendo a visão do Marcelo. A visão do Marcelo é a visão financeira, a visão do economista. Eu tenho que ter a visão legalista. Existem verbas carimbadas. Falta dinheiro para o superávit primário? Aí o governo tem os instrumentos reguladores dele, nos impostos, para poder atuar no mercado. O que você não pode ter hoje é um sistema que dá lucro
tendo que pagar a conta daquele que dá prejuízo sem ter compensação alguma. Tem uma questão aqui sobre desaposentadoria na CIF, que é do Ray Araújo, ele é de São Paulo. Ele pergunta qual a probabilidade de ser atendido um pedido de desaposentadoria, que são cidadãos que já recebem aposentadoria, mas que continuam trabalhando com carteira assinada e contribuindo para o INSS. E se já houve algum precedente nessa questão? Existem decisões de primeira instância e de segunda. O processo está parado, houve uma repercussão geral e o Supremo parou o julgamento. O problema é que desde o momento em que foi pedido vista no processo de desaposentação que está no Supremo e o retorno do julgamento que deve ocorrer lá por março, abril, depois que os recursos do processo do mensalão forem julgados, o Supremo já mudou de composição. Então fica difícil hoje adivinhar o que vai acontecer. A minha opinião é que o governo consegue emplacar a ideia, e que eu acho a mais justa, mesmo sendo previdenciário, a maior parte dos meus colegas não entende assim. Eu acho que a volta do pecúlio, que existia até 91, é a forma mais justa. E parece que essa é a ideia do governo. O pecúlio é o trabalhador se aposenta e continua trabalhando. As contribuições vertidas por ele à Previdência formam um fundo e quando ele para de trabalhar, ele vai no cofre, no caixa, no posto do INSS e recebe de volta tudo que ele pagou. O que a empresa pagou não vai para o caixa da Previdência. Tá. É devidamente corrigido. Eu acho que esse é o critério mais justo, já que ele não tem os mesmos direitos, depois de aposentado, que o aposentado tem. Bom, Brasilianas.org sobre o fator previdenciário chega ao fim. Eu agradeço a participação do advogado Roberto Mohamed Júnior, do vice-presidente da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, José Aureliano Ribeiro, e do pesquisador do IPEA, Marcelo Caetano. Você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.